Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Mais uma roda acontecendo, não é? Hoje falando sobre o sagrado feminino, muita coisa sobre feminino, sobre sagrado, sobre inconsciente feminino, enfim, falar sobre mulher, sobre o sagrado, é falar também, não é? Vocês sabem que eu gosto de falar sobre o par, não é? O outro, aquele que nos completa, que pode ser outras mulheres, outros amigos, outras amigas, outros familiares, enfim. O que importa é que nós estamos em mais uma roda da PUC Rio, agradecendo ao CCE, em nome da Amanda Pereira, que está ainda aqui conosco, do Pedro, que nos dá o suporte, né? Eu sou muito grata a todos vocês e também gratas a todos que se inscrevem e vêm aqui todas as segundas-feiras, não é? Para estar com a gente, Vitória Almeida. Oi, Vitória! Então, tem tanta gente que já é público nosso de quase 2 anos, gente. Então, isso daí é muito bom, é o que nos faz estar presente aqui todas as segundas-feiras, todos os sábados, com alergia ou não, tomando remédio para alergia, né, Duda? Ou não, a gente viajando lá em Campos, né, Patrícia? A gente entra para organizar essa roda, para estudar, para fazer uma leitura diferente, porque vocês são as nossas pérolas que nos fazem nos alimentar e estar aqui para falar e para falar para vocês. E eu quero agradecer muito também a presença da minha amiga amada Maria Góes, né? É, que um dia, não é? Um dia sagrado, nós nos encontramos nesta encarnação, nesta vida, né? E não sei por que razão, mas alguma razão existia, talvez seja essa, das rodas, né? Do trabalho junto que a gente faz desde o doutorado. Quer dizer, alguma algum eixo de congruência nós tínhamos ou temos, né? E temos que passar juntas. Então, muito obrigada, Maria, lá de Cuiabá, tá? Maria, que sempre está aqui. Quando eu não convido, ela lembra. Ai, estou sentindo falta. Dá para me encaixar? Claro. Wagner, boa noite, lá de Cabo Frio, né? Então, olha, a Duda, né? Essa menininha, tá? A Duda é menininha mesmo, viu, gente? A foto da Duda e a carinha da Duda é essa menininha que me encantou, tá? Desde o ano passado, quando ela veio para a primeira roda. Esqueci o nome. Você falou junto com Com o Rafael, a gente o falou sobre Rafael. mídias sociais e suicídio. Exatamente, Duda, com o Rafa. Foi fantástico. A Duda é essa garotinha super, super, super engajada na investigação, na ciência, na pesquisa. Eu amo tudo isso, né? E dou uma ênfase muito grande, porque o caminho é esse, né? O caminho é esse. Essa semana que passou, eu tenho uma paciente jovem, né, que ela mora numa comunidade, né, e ela sempre me disse: a única saída, doutora, é a escola, é estudar. E hoje ela já concluiu direito, ainda como paciente da clínica social, né? Ela, paciente, ela terminou o curso de Direito, viu, Duda? Que a Duda está fazendo Direito. Ela mora numa comunidade, hoje
muito engajada, fazendo política social, e é isso que eu vejo na Duda também. E a Patrícia, minha colega, minha amiga, né? Minha ex-aluna, quer dizer, a Patrícia é minha ex-aluna. Então, é muito bom, né, Pati? Pati ia de bicicleta para a PUC, né? Então, sempre muito ágil, muito esperta, né? E estamos aqui, né, Patrícia, fazendo um monte de coisas juntas, né? E é esse grupo que eu quero agradecer muito, esse tempo que é dedicado, que eu sei todas vocês têm uma agenda imensa, mas que vocês dedicam para esse campo investigativo, que são essas fotos, né? Então, muito obrigada a cada uma de vocês. E hoje, última semana do mês de outubro, outubro rosa, não é? Outubro dedicado às causas femininas, não é? Nós vamos poder, após a fala da Pati, da Duda e da Maria, porque vai ser nessa sequência, tá? As mulheres, hoje nós vamos dar, né, nós vamos permitir que as mulheres que quiserem falar, por favor, usem ali embaixo reações, a mãozinha, levante a mão em reações, porque hoje o Pedro vai ficar aqui no suporte o tempo todo e vai abrir o som e a carinha de quem quisesse mostrar, mas pelo menos o som, tá? Hoje não será só no bate-papo escrito, hoje as meninas, lembrando que em novembro nós teremos os meninos aí falando, tá? Então, hoje, boa noite, Vilma. Hoje, lembrando, então, a mecânica será essa. Querem interferir, querem falar, querem fazer uma pergunta, vão poder, as meninas, tá? As meninas, e eu estou vendo que tem menina que não acaba mais aqui nessa sala hoje, devia ter invertido, né? Mas hoje são as meninas. Então, use ali a mãozinha, ó. Vou usar uma mãozinha só para. Eu não tenho a mãozinha, né? Eu não tenho a opção da mãozinha, porque, né, eu já fico com a mão aberta o tempo inteiro. Patrícia, Duda, Maria, vocês têm a mãozinha? Podem, só para mostrar, colocar. Aí, isso, Duda, beleza. Levantou a mão, vocês vão poder ter voz hoje, tá? Se quiserem, voz e face. Então, vão poder aparecer nas gravações, vão aparecer falando, e eu fico muito feliz em poder dividir o microfone e a bancada junto com vocês, tá? Bem, então, iniciando, eu vou pedir para as três que estão hoje aqui, primeiro cumprimentar, dar as boas-vindas, e depois, Maria, vamos começar com você, que você já está na esquerda, bem no primeirão do meu vídeo, e depois a Duda, e finalmente a Patrícia se apresenta e já segue o bonde. Bora lá, Maria. Boa noite a todos. Gostaria de mais uma vez agradecer à professora Sônia, uma grande companheira de estrada. Estamos aí para mulherar, né, Sônia? A gente se encontrou Mulherando! Mulherando sempre. Gostaria de cumprimentar as colegas que vão participar da roda de hoje, agradecer a PUC-Rio. E eu sou Maria Góes, sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso, sou formada em comunicação, me enveredei para o lado da psicologia, graduando em psicologia, estou no pós-doc, engatinhando aí na psicanálise e pesquiso aí mulheres jovens e os seus conflitos e vou falar um pouquinho isso para vocês depois. É isso. Uma ótima roda para todos. É isso aí. Mulherando, Maria lembrou. Eu tenho um grupo que hoje está com 300, quase 400 mulheres, que a gente se reúne, tá? Gente, para quê? Para mulherar, né? Então, a gente se reúne
Nós temos um calendário anual. Sônia, paga para participar? Não, não paga. Tá? Então, quem quiser depois pode entrar em contato comigo. É o Mulherando, não é? É esse grupo que, em 2022, eu tenho outros planos para esse grupo também. E é para falar o quê? O que eu falo no Mulherando? Pô, fala de você, tá? Então, falar de você já é muita coisa, né, Duda? Boa noite, gente. Boa noite, professora Sônia, Patrícia, Maria. Muito obrigada, PUC, por ceder o espaço mais uma vez. Muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente em mais uma roda fechando outubro. Eu sou a Duda. A professora Sônia disse que eu sou menininha e, de fato, eu sou. Estou no início ainda da minha carreira. Não tenho um currículo tão extenso quanto as minhas amigas aqui. Eu faço direito aqui na PUC Rio. Estou no primeiro período, eu tenho 18 anos. A minha experiência é basicamente com iniciação científica e produzindo pesquisa no campo de relações socio-raciais, relações patriarcais no Brasil e memória também, questões de memória social. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as questões do sagrado feminino na nossa cultura brasileira, na nossa cultura judaico-cristã, e também pincelando ali um pouco sobre nossas culturas de matriz de origem africana, que eu acho bastante interessante, levando um pouquinho para o lado social. E é isso. Obrigada, Duda. Estão vendo? É assim, né? A gente vai dando espaço para essa moçada que vai chegando, né? Por isso que eu adoro rodar, porque eu sei que isso um dia vai ser da Duda e dessa galerinha do Rafa e de tantos outros que estão aqui, que vão nessa sequência. Tá? Muito obrigada, Duda, Maria e Pati. Se apresenta e já vai embora. Toma a Tá palavra. bem. Boa Agora, noite. a noite é tua. É nossa. Boa noite a todas e todos. E também agradecer de estar por aqui. O outubro foi muito bom de ser trabalhado. É muito bom poder falar sobre a mulher, sobre o que quer que seja a mulher, né? E eu sou a Patrícia, sou psicanalista, atuo na clínica, já transitei por algumas instituições que me ajudaram bastante a ser quem eu sou hoje, e pós-graduada em psicanálise, aí lutando num mestrado em educação, e também atuo em empresa, né? Hoje em dia trabalho numa empresa pública com ações de saúde e qualidade de vida. Então, vamos lá, o sagrado feminino. Nós vamos dividir as nossas falas aqui, nos organizamos hoje para que a gente tenha um discurso que vá se costurando um pouco, né? Foi muito bom trabalhar com a Duda na primeira roda de outubro, onde a gente trouxe o papel de algumas instituições familiares, né, e a mulher transitando por isso através das décadas, né, dos séculos, né, porque a gente veio lá do passado. Hoje, eu vou procurar trazer aqui para vocês um percurso de Freud a Lacan, falando sobre a mulher, falando sobre o feminino, falando sobre essas construções e o quanto elas são interessantes para a gente pensar no hoje, né? Na mulher, no hoje, no contemporâneo, nas relações mudando, né? Nas relações, principalmente no que tange à sexualidade, aí com as questões de gênero, com novas formações, novas dinâmicas familiares, mas filtrando por aí, né, de Freud a Lacan, quais foram essas contribuições, pelo menos a meu ver, né, que podem dar algum sentido para a gente e gerar também perguntas aí, esse espaço hoje que a Sônia tá querendo ouvir, né? Tá querendo ouvir das mulheres que são muito parceiras, estão todas segundas aqui com a gente, né?
eu vou falando, vocês vão administrando aí, porque eu dei uma olhadinha assim por aqui, já me parece que alguém já levantou a mão aí, então é só me pedir aqui a palavra que eu vou interferindo, tá? É a Vilma, eu vou anotar aqui. Tá A bem. Vilma, a Vilma transita pelo sagrado feminino da dança. Então, já estou aqui, Vilma. Você é a primeira, tá? Então, Patrícia, segue a roda. Então, vou seguir. Bom, de Freud a Lacan, e tem um ponto importante, né, que provavelmente eu já trouxe aqui em outras rodas, é que ao longo de sua obra, muito embora eu imagino que eu tenho muitos buracos aí na obra freudiana, quando eu falo desse jeito, eu jamais tive aqui, mesmo quase 2 anos, a intenção de, de falar em nome de uma profunda pesquisadora da obra inteira de Freud, né? Não é bem isso. A gente lê e relê, e certamente alguns buracos ficam, alguns textos ficam por aí, e a gente depois vai encontrando quando se pega, voltando a esses temas, né? Mas algumas coisas que talvez eu já tenha falado, e ainda assim é importante a gente começar, que vai servir para as outras falas, eu imagino, é que esse conceito de feminino, ele foi delineado à custa de muito, muito sacrifício aí, e ainda assim gera questões, né? O Freud jamais teve. Talvez ele tenha tido, mas assim, desde seus textos lá, a partir do narcisismo, a partir das conferências introdutórias lá, onde ele dedica uma conferência inteira ao feminino, né? Não existe ele se toca, né, de que vai ser difícil poder definir o que é o campo da mulher, né? Então, traçar tudo isso como a gente tenta fazer até hoje, né? O que é do feminino, o que é do masculino, o que é do feminino e o que é do masculino. Então, essa construção, ela se formou muito mais a partir da investigação do inconsciente e através de alguns elementos que se tornaram um símbolo, né? Vamos dizer aí, do que é feminino. Embora esses conceitos também tenham distinções, né? A sexualidade, o feminino e a mulher. E aí, no Freud, ele começa a usar algumas metáforas, depois de muito pesquisar, depois de muito publicar, né? Depois do complexo de Édipo e por aí vai. No sentido de que a mulher é o continente negro, como uma referência, né, uma metáfora do continente africano, grande, cheio de mistérios, cheios de coisas a serem descobertas e de coisas que jamais serão descobertas, né? E nesse sentido, o que a gente encontra é um complexo de Édipo aí, onde a mulher tem muitos, é difícil falar disso, né? Mas assim, onde a mulher tem muito mais obstáculos, vamos dizer assim, e etapas muito, muito importantes, e até mesmo a fase pré-edipiana, né? Onde se a gente imagina dentro de uma dinâmica familiar, onde a menina vai ter muito, muito sofrimento em se separar dessa mãe, em tudo aquilo que a gente também já trouxe para cá em outras rodas, né? Esse começo, essa construção psíquica do sujeito lá, o comecinho, e que muito embora a gente é menino ou é menina, a nossa sociedade ela é agarrada a isso, né? Então é o chá de revelação e por aí vai, muito agarrada a fazer essa distinção. No campo psíquico, o que a gente tem? A gente tem uma dificuldade tremenda em fazer essa distinção, né? Que é do feminino, que é do masculino. O masculino vai se tornando um pouco mais evidente, né? Principalmente a partir do complexo de Édipo, onde o menino, à custa lá da castração, realmente a virilidade se torna mais evidente, né? A esse preço alto aí. Já a mulher vai fazendo essa feminilidade, ela vai sendo construída, né? Ela não tem
ela tem pontos traumáticos, sim, mas ela não tem uma categorização para isso, né? O complexo é muito cheio de passagens, o complexo de Édipo para essa menina. Ritos, né, Patrícia? Ritos, Ritos de passagem, né? ritos de passagem e de traumas, né, e de perdas, até chegar a uma condição. Então, assim, sem mais com isso, eu acho que o que serve aqui para a roda e para as outras falas é que não existe, nas leis biológicas, uma construção já clara e evidente do que é do feminino e do que é do masculino, né? Psiquicamente, essas construções são muito mais elaboradas do que a gente pode imaginar. E nessa do continente africano, essa passagem aí para o Lacan, que que faz sim algumas renomeações, mas todas, a meu ver, sempre tendo por base o Freud, evidentemente, e esses conceitos aí que foram muito trabalhados, né, e que servem para a gente. É claro que a gente continua estudando, continua nos atualizando, mas são conceitos importantes para a clínica, né? E na medida que a gente fala que é importante para a clínica, é importante também para essas rodas, é importante para o cruzamento entre saberes, para esses debates que a gente faz aqui entre saberes, né? Como é que eles se comunicam, né? Se comunicam porque a gente tem uma base aí. Então, nesse ponto aí, o Lacan faz avanços no sentido de que a mulher é o não todo, né? Então, enquanto a gente tem lá um complexo de Édipo, né, o Lacan, inclusive, fala dos 3 tempos do complexo de Édipo, né? Então, ali num primeiro momento, onde essa criancinha aí olha uma vozinha de criança aí. Essa criancinha tem uma ligação com essa mãe muito, muito íntima, muito primitiva, vamos dizer assim, né? Ela é o objetozinho dessa mãe e ela gosta desse lugar e ela cresce nesse lugar que é tão, tão bom, né? Então, essa fase pré-edipiana, falada aí pelo Lacan. Num segundo momento, a gente tem uma marcação firme ali, né? Desse pai que entra como um vetor, como o Samuel tão bem fala aqui, né, que a gente não está falando propriamente só da figura de um homem ou de uma mulher, a gente está falando de um vetor simbólico aí que opera essa divisão. E num terceiro momento, onde a gente não precisa ter essas categorias tão raivosas, né? Onde esse pai, a gente diz que esse pai não é assim tão onipotente. Ele já fez o que ele tinha que fazer, ele é potente. E aí houve uma marca. Então, a meu ver, eu acho que a mulher ela vem construindo a feminilidade a partir daí, a partir da castração, né? Porque o homem, o menino, tem lá o falo, né? O simbólico, e a mulher, para o Lacan, esse não todo, né? Inclusive, o Lacan ele usa de algumas terminologias, assim, não só dividir a divisão entre os sexos, masculino e feminino, mas a posição diante do gozo, né, dessa pessoa. E aí, nesse resultado, vamos dizer assim, de que a mulher ainda precisa de muito para se construir, de que a mulher precisa de elementos para dizer desse feminino, né, enquanto o homem está lá e já está um pouco dito, né? A mulher precisa de muita coisa. Dessa cisão, dessa fase aí pós-castração, vamos dizer assim, e vamos pensar junto, assim, dessa fase pós-castração, dentro de uma sociedade, né? O que a gente entende como castração? Cada um fica aí com as suas perguntas, vai ter tempo de falar sobre isso. Qual é, vamos dizer, o resultado disso, né? O que a gente pode enxergar, o que a gente pode, com a psicanálise, argumentar com esses conceitos, né? Uma série de coisas, né? Dentre elas que a mulher foi, eu entendo que muitos movimentos, inclusive o movimento de essa opressão, vamos dizer assim, tanto opressão histórica, opressão psíquica, essa opressão
quanto à mulher, quanto ao papel dela, quanto ainda existe em algumas sociedades. Eu não sou estudiosa das diferenças nas sociedades, mas o quanto ela existe, ela vem um pouco daí, né? Porque acaba que ela ocupa um lugar, às vezes, ambíguo, né? Esse poder é frágil e é forte ao mesmo tempo, é sagrada e é profanada ao mesmo tempo, é a mãe e é a puta. Então, assim, essa divisão, ela encontra um corpo perfeito aí na história da mulher, né? Não é à toa que, para o Freud lá, a histeria é um grande símbolo da mulher, né? A histeria, vamos entender assim, a grosso modo, né? A fragilidade da mulher, a pulsão da mulher, a fragilidade misturada com a pulsão, todos esses elementos muito antagônicos que moram num corpo só. Então, ele começou a escutar a mulher a partir daí, né? Dos casos consagrados, né, das histéricas, falando do seu desejo, da sua dor, do seu amor, né? Tudo do que a mulher tanto fala até hoje, vamos dizer assim. Então, essa releitura Isso é o Freud, né? E a releitura do Lacan passa muito nesse sentido de que a mulher não é esse não todo, mas não é um sentido pejorativo, de forma alguma. É o que dá a condição de ideal dessa mulher, né? Porque ela não tem acesso ao gozo como um todo, mas é o gozo suplementar, né? Assim é a palavra que o Lacan usa. Por quê? Esse buraco aí que pode ser nomeado e pode ser investido de vários significantes e que, ao mesmo tempo, é tudo, é nada, é tudo, é nada, é misteriosa, é sedutora, é mentirosa, finge o orgasmo, e isso tudo, né? Então, o feminino vem aí construído, eu acho que a partir disso tudo, né? Quando a gente faz esse enquadramento aí entre Freud e Lacan. Eu acho que tem muito mais coisa a ser dita, mas às vezes, a minha atenção flutuante, ela vem lembrando assim de algumas rodas antigas, né? E eu gosto de trazer para cá, principalmente para quem acompanha a gente há muito tempo, né? Do quanto a gente já falou disso, né? Já falou no Mulherando, a gente falou muito disso, na história da mulher, as bruxas também falamos disso, né? Como ela ocupa esse lugar. E numa memória mais recente, na primeira roda, onde a gente foi falar disso, né? Da feminilidade, da sexualidade, até chegar o hoje e lembrar o quanto são preciosas as pesquisas do Freud, que, mais uma vez, faz a gente acreditar que a sexualidade ela não está contida dentro das leis biológicas, né? Então, o feminino e masculino não está contido aí. Essas crianças, elas podem receber nomeações, sim, né? E essas nomeações podem, ao longo do tempo, afetar esse inconsciente, mas elas sofrem complexos similares durante a infância, elas vivem identidades masculinas e identidades femininas ao longo da infância, né? Então, por isso que essa piana também é importante, até chegar na fase edipiana propriamente dita e encontrar essa fusão onde a mulher tem um caminho muito mais longo, né, do que o homem. E a gente observa isso através da clínica, eu pouco falo da clínica aqui, mas a gente observa isso através dos discursos, né, onde o homem para uma mulher tem um papel mais claro, né, e a mulher para o homem não, ela é amada e odiada ao mesmo tempo, né, a mesma mulher para o mesmo homem. O homem que ama mulheres que são muito diferentes de si mesmo, essas mulheres que exercem esses milhões de papéis, né? E o homem não tem esse sagrado e profano para a mulher, né?
é o mesmo homem, ela ama o mesmo homem. Já para o homem não é uma coisa tão simples assim. E um pouco assim, finalizando, eu digo assim por hora, né? Mas são coisas que eu acho que podem explicar aí tanto as representações do feminino no nosso mundo, e isso pode ser um ponto importante aqui para as mulheres que querem falar, né? Alguma coisa. Então, que vão levantar a mão aí. Eu acho que isso dá margem aos vários papéis da mulher, às várias representações, e que autores também usaram disso, né, de várias representações para falar do feminino, né, como Freud usa esse conceito, né, dessa coisa obscura. Outros autores vão falar do semblant também, de Freud a Lacan, entre lá a histeria tão estudada e tão usada até hoje, né? Eu acho que ela aparece nos filmes, ela aparece nos memes, ela aparece no Instagram, né? Essa histérica aí, né? A mulher histérica representando aí o papel. E o Lacan vai e fala da mascarada histérica, ele tira esse conceito aí do Juan Rivière, que fala muito desse semblant, um conceito difícil para a gente, né, que ao mesmo tempo semblant é parecer com, é uma imagem, e ao mesmo tempo não é. Né? Então, isso é a mulher, né? É e não é. É a mascarada histérica como se ela pudesse encarnar vários papéis. E, ao mesmo tempo, eu acho que é o que dá voz a gente, né? Dá margem para que a gente assuma muitos papéis. Ainda agora, na nossa reunião de início, a gente estava falando aqui, então vamos perguntar qual é o papel que mais representa uma mulher? É o papel da maternidade, né? E ainda assim, ela continua sendo um não todo, como o Lacan nos diz. Então, assim, para representar a mulher, eu acho que assim, tem muitas músicas, né? Tem muitas poesias, muitas coisas que podem falar sobre isso, mas eu fecho aqui, né? Então, o feminino é a verdade, e eu acho que essa verdade é o dom de iludir, né? É a verdade que é o dom de iludir. É e não é. Me digam. Perfeito, né, Patrícia? Esse seu The End, né? A ilusão, né? Quem é, né? É ou não é, né? E eu tenho aqui, né? Trago aqui também. Hoje era umas 5h30, alguma coisa assim da tarde. Meu marido fez um poema para mim, né? Meu marido é meio poeta. Eu não tenho irmão, mas eu tenho um maridão, né? 49 anos juntos. E aí ele falou um pouco exatamente sobre isso, né? Sobre a questão desse ser mulher que é tão complicado, né? 49 anos, e que às vezes a gente não é? Se faz presente numa construção familiar, mas a minha construção familiar foi extremamente junta, não é, com a minha construção enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, esposa, amante, desamante. Nossa, eu sempre brinco que a minha relação sempre foi entre tapas, beijos e dança, né? A Maria nos conhece, o meu marido sabe um pouco do que eu falo, a Patrícia ainda não, né, Pati? Apesar de estarmos no Rio, mas a Pati ainda não conhece. Mas é essa relação. E hoje o Marcos é um poeta, né? E ele adora escrever acróstico. Acho que a Maria já ganhou um acróstico dele, né, Maria? Então, ele adora os acrósticos, apesar de economista, mas ele tem uma via
filosófica aí, e hoje ele falou exatamente dessa mulher meio que fumaça, foi assim que ele me determinou. Então, essa fumaça, né, que hora está densa. Eu moro aqui no Alto da Boa Vista, hoje nós temos muita fumaça no céu de manhã, né, nas montanhas, mas que quando a gente desce para o mar, para Copacabana, para a Zona Oeste, para a Barra, essa fumaça vai se dissipando, né? E a gente vai ficando menos, menos volátil, mas muito densa, né? Então, é exatamente o encerramento da fala da Patrícia. Perfeito, Paty. É muito difícil sintetizar de Freud a Lacan, e quero te agradecer por todo esse caminho que ela nos trouxe hoje, que é extremamente recheado, né? Porra, nem na primeira conferência freudiana ele fez tão bem quanto você hoje, Paty, mesmo porque ele não tinha Lacan, né? Foi Fly na época, né? Mas perfeito, né? Eu só quero agradecer muito. Eu vou pedir para o Pedro abrir a fala para a Vilma. A Vilma, se não me engano, é da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Se não me engano, é Vitória da Conquista. Se não me engano, eu conheço essa paradinha aí lá da década de 90. É isso, Vilma? Foi, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na verdade. Eu sou do campus de Jequié, próxima à Vitória da Conquista. É isso mesmo, mas vamos dizer que a sede da UESB fica lá em Vitória da Conquista. Em Vitória, né? Isso. Seja bem-vinda. E o que é que você pode acrescentar hoje para a gente? Então, o Wagner, né, pediu para mim comentar um pouco sobre minha pesquisa. Eu era do curso de teatro e fiz parte de um grupo de pesquisa em dança, que era sobre o sagrado feminino. Uau! Lá a gente estudou, né, a construção da dança a partir dessa ideia do sagrado feminino. O nome era Tris Kellion, a coordenadora era a professora doutora Lauana Vilaronga. E aí um dos primeiros textos que eu tive contato foi um texto Feminino Reprimido, um estudo junguiano sobre a feminilidade de Renata Passini, era um TCC de psicologia. E quando eu fui buscar, a maioria das coisas que a gente acha sobre sagrado feminino ou feminino e feminilidade é sempre da área de psicologia, né? Da nossa área tem pouco. Mas no teatro, que aí eu peguei a pesquisa de dança e voltei para o teatro, eu pesquisava sobre como essa repressão do feminino ela acontece no nosso dia a dia, como levar isso para a cena teatral, para diversas áreas do teatro, para a dramaturgia. Quem já leu Casa de Boneca, eu acho que vai entender. Casa de Boneca, já vi. Que tem muita coisa ali do feminino reprimido, do sagrado feminino, né? E quando a gente foi, minha pesquisa basicamente foi como construir coletivamente uma dramaturgia de corpo e também escrita do feminino reprimido na cena. Como é que eu ia tratar disso, né? Pensando nesse corpo, porque assim, eu não sou nenhum especialista na área só li algumas poucas coisas mesmo, mas o que eu entendi foi que a gente é reprimido, a ideia de feminilidade ela é construída desde como o nosso corpo se porta, né, até no que a gente diz. E aí eu pensei coletivamente com meus alunos, que é o curso de licenciatura, como pegar toda essa repressão do feminino, da ideia de feminino como sendo algo... Eu não sei, a impressão que eu tenho que é sempre levado para um lugar de menor valor e colocar na cena teatral, seja no teatro convencional, seja também na vida performance, que também é uma outra possibilidade. E foi basicamente isso, essa construção do corpo-mente. Porque no teatro a gente não separa muito as duas coisas.
Muito obrigada, Muito Vilma. obrigada. Que uma contribuição fantástica, não é? Sobre essa leitura do feminino, do corpo feminino, no teatro, na dança, na representação, nessa representação que tão bem você falou, né, Patrícia? Conclui aí, fecha a Vilma, voz da Vilma. Vilma, você me fez lembrar da minha amiga argentina Amabel, que é professora de biodança, doutora na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. E nós tínhamos uma interlocução, porque a mulher que escolhe esse campo, né, da dança, ela quer falar, sim, né, com certeza, mais do que qualquer uma. Quando eu comecei a falar, eu não deixei de abordar assim essa repressão da mulher, né, psíquica, histórica, isso que você chama de parece que a gente é sempre menos. E isso é muito importante. Eu acho que quem pode construir isso aí são vocês, né? Mas me passa a ideia de que, assim, passando pela psicanálise, passando por essa primeira construção aí do Freud, que teve a inteligência e eu acho que assim a sensibilidade de ouvir as histéricas, né? Aquelas que deviam ser chamadas de loucas, que expressavam com o corpo, por isso a histeria é chamada assim, né? Expressava com o corpo esse inconsciente, isso que ela quer dizer. Então, nessa dança aí, né, de vocês, eu acho que tem que falar disso, né? E o que ela queria dizer, a histérica? Ela queria dizer do seu desejo, principalmente, eu acho que isso é o que toda mulher quer falar, cada uma de um jeito, mas quer falar do seu desejo, do seu amor, do seu ódio, da sua raiva, disso que foi contido com a repressão. Eu penso isso, que o caminho é esse. Perfeito, Paty, muito obrigada. Realmente, essa liberação na dança, né? Eu fiz dança de salão, né? Então, mas era enquanto eu estava dançando, eu estava realmente liberando quem eu era, para que eu estava ali, o que eu queria dizer, não é? E eu e o Marcos, meu marido, a gente pôde transmitir isso para a primeira geração nossa, as nossas filhas sempre dançaram, não é? E agora minhas netas estão dançando. Então, é realmente muito prazeroso a gente ver essa contribuição, Vilma, do corpo da mulher manifesto em um palco. Né? Brilhante pesquisa, muito obrigada. Coloquei aí o livro da Ibsen, Uma Casa das Bonecas. Também publiquei aí, sugiro, né, a leitura sobre o Édipo africano e o Édipo em Colono de Sófocles, que é fantástico, fundamentando aí toda essa fala da Patrícia sobre esse continente negro, né? Negro, bruxo, quem somos nós, né? Eu adoro assumir o meu bruxismo lá em Buenos Aires. Cada vez que eu vou para lá estudar, eu viro bruxa. Mas é por aí. Duda, é você agora, Duda. Vamos lá com tanta coisa que a Duda vem falando sobre mulher. Então, né, vamos começar. A Patrícia encerrou brilhantemente fazendo a pergunta do que nós somos, né, do que a gente pode ser, do que a gente não é. E eu retorno a pergunta falando do que a gente já foi um dia, que no caso seria a questão do sagrado feminino. Um dia, todas nós mulheres, no caso, já fomos consideradas sagradas. Isso é bastante interessante de pensar, porque quando a gente pensa num retrospectivo, né, na história do mundo, a gente tem, por exemplo, a questão de que nós, mulheres, sempre menstruamos. E durante determinado tempo, a gente fica sangrando sem parar e a gente não morre. Olha que coisa incrível isso, né? Então, quando a gente pensa em, por exemplo, em um mundo mais antigo, a gente tem a relação do sangue com a morte, com a caça. Porque quando a gente caça, a gente mata o animal, sai sangue, ele morre.
E a mulher sai sangue e não morre. Então, que tipo de animal nós somos? E, além disso, a gente também tem a questão de gerar vidas, porque a gente não era ligado ao ato sexual, ao ato de gerar uma nova vida, mas do nada a mulher aparecia com a barriga crescendo e aí ela dá uma vida nova e continua a tribo. Então, isso era muito interessante, a gente tem essa questão toda da mulher sendo encarada como deusa também, porque da mesma forma que a mulher gera uma criança do nada, a terra também gera frutos e sementes do nada. Então, a gente tem a questão toda da mulher com a fertilidade, com a colheita, da comida, da abundância, e isso fazia com que nós fôssemos vistas como mulheres sagradas. Só que ao longo do tempo, isso se perdeu. E a questão do sagrado feminino é uma tentativa de retornar a essa mentalidade de que nós, mulheres, podemos ser, sim, seres sagrados. Às vezes não no sentido um pouco mais abstrato da palavra sagrado, né? Eu acho que a Maria vai falar sobre isso, mas, de certo, um sentido mais concreto. E, geralmente, o sagrado feminino, ele vem acompanhando de uma crítica muito ferrenha à nossa cultura judaico-cristã. E eu acho que a gente pode começar a falar sobre isso, porque a nossa cultura judaico-cristã, ela permeia a nossa sociedade como um todo. A gente não requer ser, por exemplo, cristão evangélico ou cristão católico para sermos permeados com esse tipo de cultura, porque ela está intrínseca a nós. E o sagrado feminino, ele bate bastante nessa questão da cultura judaico-cristã, do patriarcalismo, etc. E justamente por causa disso, eu acho interessante a gente pegar uma via de que fuja, a priori, da questão do cristianismo, do judaico-cristão, porque fica, sabe, fica chato de se falar tanto disso. E aí eu quis propor algo novo, e para a gente olhar para uma outra matriz cultural, que é a matriz Nagô-Iorubá, que é bastante interessante, a gente tem aqui no Brasil sendo refletida pelas religiões de matriz africana, no Umbanda e no Candomblé, que essa sacralidade feminina, ela continua em voga, ela continua sendo representada e sendo vivida, sendo vista, sendo cultuada. E a gente esquece de falar um pouco disso para ficar batendo e batendo na cultura judaico-cristã. Então, eu peguei o exemplo, por exemplo é muito bom, né? Mas Muito bom. eu peguei o exemplo da Vamos mitologia. reforçar, né? Vamos reforçar, né, Duda? Vamos reforçar aqui o meu exemplo, que eu peguei a mitologia Nagô-Iorubá, que diz da criação do mundo. Para quem não sabe, é uma mitologia que diz que Olorum, que é o Deus Supremo, ele cria todo o restante do mundo. E Olorum, quando a gente parte da etimologia da palavra Olorum, ele é composto por Olô, que significa senhor, e Orum, que significa o lugar que ele está instalado. É como se fosse o nosso céu cristão, por exemplo. Então, quando a gente junta tudo, Olorum significa senhor dos céus. E quando a gente lê um pouco mais a fundo a cultura Nagô-Iorubá, a gente descobre que o Olorum ele tem uma mulher, que é Olokun, que junta a palavra Olô, que no caso seria senhora, e o Okun, que significa mar. Então, ela seria a senhora dos mares. Então, a gente tem a questão dos céus e a questão da terra na mitologia Iorubá, criando tudo isso que a gente vê hoje, corpos femininos e corpos masculinos. E é bastante interessante quando a gente pensa sobre isso, porque, por exemplo, quando a gente parte de uma cultura judaico-cristã, a gente não vê uma figura feminina como criadora. E isso é bastante interessante pensar, porque a gente tem um poder criativo muito grande. Afinal, nós geramos crianças, nós geramos filhos, sendo que a gente não se vê representada de uma maneira assim muito mais concreta dentro dessa divindade, coisa que a gente pode ver em outros lugares. A gente não precisa ir para um outro extremo, mas a gente pode citar também a mitologia grega, que a gente tem Gaia, e a gente tem diversas outras deusas e com diversos outros atributos. E é bastante interessante pensar nisso também. Duda, Gaia foi homenageada dia 12. Na Índia, não é? Dia 12 é a representação de Gaia, até hoje. Né? Nossa, que legal. Muito legal. E eles têm uma festa onde eles cultuam com dança, viu, Vilma? Eles cultuam Gaia com dança, homenageando esse sagrado, não é, grego, dessa divindade grega, Gaia, que representa realmente esse sagrado feminino. Toda ela cheia de flores,
lembrando exatamente do que você acaba de falar, tá? Da terra que dá frutos, que germina, e da mulher que dá frutos e que germina, tá? Incrível, como Perfeito. perdura, né? Como perdura. Perdura. E seguindo na questão da mitologia Nagô-Iorubá, a gente também tem uma outra face da moeda. Eu tenho uma professora de História do Direito que ela diz que a história da humanidade é a triste história das mulheres e que a gente nunca passa, assim, safo de alguma coisa. É a professora Gisele Ótimo. Stadino, ela é perfeita. E como eu estou trazendo essa questão da mitologia Nagô, para não dizer que é tudo mil maravilhas, a gente também tem a representação muito interessante que é de Nanã, que é uma orixá, que também é ligada ao poder criativo, e ela era uma orixá muito interessante de você, assim, estudar, porque ela era encarada como juíza de todas as causas. Então, ela fazia mediação entre os conflitos. Só que acabava que Nanã tinha uma mão muito mais pesada com os homens e não tinha essa mão pesada para as mulheres. E as sentenças eram muito mais pesadas com os homens. Então, a história conta que Nanã, ela designava os espíritos mortos para assombrar os homens por todos os seus pecados e todos os conflitos. E isso acabou gerando conflito no próprio panteão dos orixás. E com uma maneira de cercear esse poder de Nanã, essa parcialidade que existia, a gente tem a quebra da potência de Nanã por ela ter sido, como é que eu posso dizer? Ser induzida a se apaixonar por Oxalá, que é um outro orixá. Então, Nanã, ela fica tão apaixonada por Oxalá que ela é, tira essa responsabilidade dela de delegar sobre esses assuntos jurídicos e passa a querer se destinar mais ao amor de Oxalá. E é bastante interessante quando a gente pensa, porque é a figura de um homem tentando dissuadir uma mulher a fazer o que ela estava fazendo, que era a justiça, ainda que meio torta, ainda que meio pesada para um lado, mas ainda assim era uma justiça. Então a gente Bem tem... sedutor, né? Sim, Bem sedutor sim. esse homem, né? Sim, sim. E ele não queria ficar com ela, ele fez de propósito. A história diz que ele se traveste de mulher para tentar enganar esses espíritos e fazer com que esses espíritos se curvem a ele do mesmo modo que se curvava a Danã. E ela não estava nem aí porque ela estava apaixonada e estava morrendo de amores. É uma história bastante triste porque ela era muito legal, né? Na É esse mitologia. efêmero feminino, É, Duda. realmente. E aí, como eu trouxe essa questão da mitologia Nagô-Iorubá, eu acho bastante interessante a gente falar o porquê que a gente traz esse tipo de coisa. Porque a nossa sociedade ela é basicamente fundamentada, como eu disse no começo, na cultura judaico-cristã. E essa cultura judaico-cristã, ela está presente a todo momento, e a gente pode partir de um ponto comum, que no caso é a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado muito, mas muito interessante de se ler, porque tem vários aspectos sociais que a gente consegue ver na nossa sociedade de hoje. E é incrível quando você pensa nisso, porque é um livro muito antigo, sabe? É um livro muito antigo e tem gente que não dá a mínima, mas tem um relato social ali muito forte, muito presente até hoje. E a gente tem, óbvio, alguns debates sobre, por exemplo, a gente tem a figura da Lilith, que seria, para algumas pessoas, seria considerada a primeira mulher, uma mulher antes de Eva, que foi criado junto com Adão. Então, enquanto Eva foi criada da costela de Adão, Lilith ela teria sido criada da mesma poeira que Adão foi. Então, ela estaria em pé de igualdade. E por estar em pé de igualdade, ela não se sujeitava a fazer algumas coisas. E acabou que ela se rebelou, conta a história, e saiu do Jardim do Éden. E aí Deus decidiu dar a Adão uma nova esposa, que, se eu não me engano, está na Bíblia que Deus decide dar uma esposa idônea a Adão. Então a gente tem essa questão de se tem uma esposa idônea, é porque uma esposa não idônea deve ter havido. Mas isso é tudo especulação, é tudo debate. A questão que eu trago da Bíblia, que vai refletir na nossa sociedade de hoje, é justamente a questão do pecado e da culpabilização da mulher. Porque quando a gente conta a história, né, aquela história que a gente aprende geralmente nas aulas de religião do colégio, a gente tem um fruto proibido, a gente tem um casal e a gente tem uma serpente. E a serpente persuade Eva para comer o fruto, Eva come o fruto e dá o fruto ao marido. Ou seja, a culpa não foi Adão que pegou o fruto e comeu, foi uma mulher que fez ele comer.
E isso é bastante, sabe, essa tecla é bastante contada, porque quando Deus vai interrogar Adão e fala assim, por que que você comeu do fruto? Ele vira para Deus e fala assim, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a tentativa de mulher idônea não deu certo. Então, a gente já tem uma condição ali, ó. Mesmo Deus, um ser perfeito, fazendo uma criatura perfeita, que é a mulher, ela não deu certo. Ela induziu o homem a fazer a coisa errada. E isso é bastante interessante a gente pensar, porque hoje a gente tem uma cultura que culpabiliza as mulheres incessantemente e por coisas, por exemplo, que a gente não é culpada de nada. A gente tem uma cultura bastante forte em relação ao assédio e ao estupro, que a mulher, quando sai com determinadas roupas, ela está pedindo para ser estuprada, ela está pedindo para ser assediada. Então, é como se a gente tentasse a todo momento e voltasse a esse estado de Eva, que nos foi colocado desde o começo. E isso é horrível, porque, sabe, nós somos nós e a gente tem a nossa liberdade, a gente quer fazer as coisas, só que ao mesmo tempo a gente é culpabilizada por algo que não é nosso, sabe? Não é a gente que escolhe ser assediada, mas a gente tem esse ponto. E além disso, a gente tem toda uma questão envolvendo, que a gente pode refletir também hoje, na questão da maturidade do homem, que as mulheres amadurecem muito mais cedo e os homens demandam um pouco mais de tempo. Então, quando acontece um erro, por exemplo, de uma mulher, e acontece o mesmo erro por esse homem, a sociedade tende a ser mais rígido com a mulher e mais brando com o homem, dizendo que ele está crescendo, que ele precisa de mais oportunidade, que ele é só um menino. A pessoa pode ter 30 anos, mas é só um menino, está crescendo. E já a mulher fica feio errar, fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem sempre essa aura de mulher tentadora, de culpada dos erros e que carrega em si essa questão, sabe? Esse erro nato, inexorável nosso. E além disso tudo, eu queria trazer um ponto bastante interessante que a Patrícia tocou também, que é a questão da maternidade, porque a Bíblia conta que quando Deus institui o casal Adão e Eva na Terra, foi atribuído a eles que enchessem a Terra e se tornassem muitos e povoassem e desse sequência à linhagem. Só que quando Eva come do fruto proibido, Deus diz para ela que ele aumentaria fortemente a dor do parto. Então, a gente não tem uma maternidade que seria bendita, que encheria a terra, mas a gente tem uma maternidade que é culposa, que se torna um castigo, porque gerar uma criança, parir uma criança, demanda muito esforço, demanda muita dor. Quantas mulheres a gente já perdeu na hora do parto? Então, é interessante a gente pensar sobre isso, de como a maternidade ela passa de um ponto necessário para uma linhagem e ela se transmuta em algo que é um castigo quase, porque é tão doloroso que tem mulher que não sabe, nem pensa em ter filho por medo da dor de ter um filho. E sendo que é algo assim, primário para a gente continuar existindo. Então a gente tem toda essa questão. E a maternidade também traz consigo, quando a gente olha para os dias de hoje, a questão da diferença salarial entre homens e mulheres, porque as mulheres costumam ganhar muito menos do que os homens, pelo simples fato de que, uma hora da vida, elas vão precisar parar de trabalhar para cuidar dos filhos. A gente tem um presidente que acredita nisso, na verdade, né? Que ele já disse isso. Então, é surreal quando a gente pensa que algo que é natural nosso, que é uma de nossas marcas, não é a única, mas é uma de nossas marcas, ela marca a gente de uma maneira tão cruel, assim, a ponto de interferir na nossa convivência social. E eu acho que foi basicamente isso que eu queria trazer, essa questão da perda do sagrado em algumas culturas, da relevância do sagrado feminino em outras, e de que maneira a gente consegue balancear isso hoje para fazer com que a gente tenha uma mulher que possa ser sagrada, possa ser profana, possa ser o que ela quiser e se comportar da maneira que ela quiser dentro da sociedade, sem que ela seja cerceada ou julgada, ou que carregue em si a culpa de um erro que foi, sabe, foi o erro original, foi o erro de uma mulher no começo. Ou será que não foi, né? Que a gente tem vários debates sobre isso. Mas eu acho que o meu ponto, a minha tentativa foi trazer esse olhar mais ambíguo, essa história mais crítica para a gente hoje na roda. Então, Duda, a Vilma colocou aqui, né, que ela criou uma dramaturgia compondo Lilith, Eva e Maria.
Maria, né? Aí depois, se vocês puderem, se você puder ver a de baixo da Larissa, eu não consegui. Mas falando dessa da Vilma, né? Eu também quero lembrar da Madalena, inclusive tem uma série fantástica, não é? Sobre Maria Madalena, né? Quem é essa mulher, não é? Uma mulher que detinha conhecimentos, né, sobre economia, matemática, engenharia, cálculos, né? Eu tenho um compêndio que eu ganhei, inclusive, em 2019, de um aluno, que são 10 volumes sobre Maria Madalena, né? Eu não sabia que tinham tantas pesquisas sobre essa mulher que não foi Lilith, não foi Eva, mas foi ela, Maria Madalena, antes de Maria, não é? Da mãe de Jesus. Então, essa mulher, como a Duda bem falou, né? Eu gosto muito dessa representação da mulher que sangra, não é? Mas, para mim, esse sangramento feminino é como se fosse, sabe, Duda, o talo de uma árvore, quando você corta e derrama aquela seiva, não é? Aquela seiva que vai realmente dar frutos, mas dá frutos de uma forma, como você bem colocou, não é? De uma forma não igualitária, porque nós sofremos sim, não é? Com a imposição social da questão da maternidade, que um tema que eu estou estudando no meu pós-doutorado hoje, não é? Do querer ser mãe e do não querer ser mãe, por essa questão que passa, a Duda falou muito bem, do medo da dor. Não será o medo da castração, não é, Patrícia? Que Lacan fala tão bem, não é? O medo desse falo, não é? E daí nós temos hoje, biologicamente, fisiologicamente falando, ou melhor, patologicamente falando, as questões das doenças, não é? Femininas. Eu tenho uma grande médica, uma grande amiga aqui no Rio de Janeiro, especialista em doenças da genitália feminina, e que ela debate muito comigo, ela está no grupo Mulherando, e ela enriquece muito falando exatamente dessa culpa feminina que gera uma série de psicopatologias, não é? Que no século, por exemplo, tem um estudo recente sobre estudo comparativo do século XIX para o século XX, com o surgimento dessas psicopatologias, que as mulheres do século XIX não traziam, não é? Então, né, dá até arrepio de pensar, bomba, e o século XXI, não é? Então, nós vamos internalizar mais dor, mais sofrimento, mais culpa, mais opressão? Não, não é? Bem lembrado de que Nanã foi seduzida, não é? Eu não estou falando em mulheres... eu gosto muito de falar das mulheres, mas da parceria, não é? Onde o jogo é aberto, onde os pares decidem, contribuem, fazem, não é? E onde também a Duda lembra desse menino, né? Desse homem menino, que de repente você casa e ele não vai para frente, ele é pai de 2, de 3, de 10, e ele continua sendo mais um menino, não é? E esse menino recai sobre o colo dessa mulher, não é? Então, é esse marido que quer, não é? Uma mulher que o coloque no colo, que agrade, que afague,
E ela, quem é que agrada, que afaga, que recebe? E ela quer receber mais um filho, ninguém pergunta, não é? Simplesmente são ações do cotidiano e que chegam muito na clínica, muito. Mulheres que eu a Maria já sabe, né? Eu estou eliminando a palavra atual do empoderamento, viu, Duda e Patrícia? O conceito de empoderamento está caindo, o conceito de empoderamento socialmente está caindo, porque as mulheres estão dizendo, pensando que eu já sou. Então, a partir do momento em que eu me reconheço, eu não preciso me empoderar, porque eu sou. Eu simplesmente tenho que assumir aquilo que eu sou. Então, é simples? Não é. Não é porque a Duda trouxe uma sociedade judaico-cristã que realmente massacra a visão da feminilidade, do feminino. Tá? Mas, mesmo no judaico-cristão, né, Duda? A Duda fala da Lilith, eu falo de Madalena, tá? Falo de Maria também, falo de Eva, não é? Eu acredito aí a Eva, aquela mulher mais submissa, mais castrada, mas a Lilith passou uma rasteira em Adão, não é? Que tiveram que, né, Maria? Tiveram que cortar essa Lilith, né? E aí Jesus Cristo se depara com Maria Madalena, uma mulher que detém trocentos milhões de conhecimentos, como a Patrícia, como a Duda, como a Maria, não é? Como a Vilma, como todo mundo que está aqui, Ariadne, Vitória, Mariana. Quer dizer, essa divindade se depara com uma mulher que conhece um bando de coisas. E daí ela é a puta da história. Não é? Será mesmo? Não é? Então, tem aí, eu estou lembrando muito da Maria Gadu, não é? Que canta muito essa mulher profana. Não é? Então, várias figuras, representações da cultura brasileira, da música, do teatro, e dessa história. Não é? E eu não posso deixar de citar Hannah Arendt, né, uma judia que é a minha literatura também de cabeceira, não é? Quando ela fala sobre a condição humana, ela fala do sagrado feminino. Ela tem um capítulo sobre a mulher, o labor feminino. Então, é algo tão fantástico que deve ser vivido pelos homens como parceira, como detentora de um útero, de uma barriga que gera, como a terra gera os frutos. Nós temos essa condição, nós temos a condição de escolher pesquisas recentíssimas, gente. O óvulo escolhe o espermatozoide que vai gerar uma vida. Então, nós temos juntos tantas possibilidades de gerar uma condição melhor, não é? Para esse feminino sagrado e para esse masculino sagrado também, não é? Que precisa crescer, que não pode ficar na posição da submissão do masculino, do macho, daquele que detém a força, o poder do falo. Não, tá? Násio fala muito bem dentro da psicanálise, o Quiné fala muito bem sobre a questão do feminino no século XXI. Então, nós temos grandes
investigadores na nossa área, né? Patrícia, Maria, que falam muito sobre a questão do feminino e desse sagrado, não é? Eu prefiro não ser Maria e não quero ser Eva, mas eu quero sim ser Madalena, eu amo a Lilith, tá? Mas eu também gosto de ser, muitas vezes, né, Eva, ali no colinho de alguém, né, ganhando um cafuné, porque, afinal de contas, nós somos esse efêmero que a Patrícia pergunta, né? Quem nós somos? Né? Aquela que seduz, aquela que seduz, que de manhã é a dona do pedaço e à noite está seduzindo. Quer dizer, que é isso? Tá? Que mulher é essa? Nós estamos aqui hoje em 4, mais uma sala cheia. Tá? Então, eu deixo para você agora, Maria. Não sei se vocês leram a, a Larissa, quem leu sobre o que a Larissa Lima escreveu. A Daniela Silveira só tem elogios para a Duda, né? Realmente muito didática, né? Aquela Larissa, acredito que essa colocação da mulher amadurecer mais cedo tem relação com a menstruação. A partir do momento que criança menstrua, ela automaticamente deixa de ser criança, independente da idade que isso aconteça, e já vira mocinha e passa a ser cobrada em relação ao comportamento. Perfeito, né, Patrícia? Você pode até dar uma pincelada aí na Larissa, no comentário da Larissa, né? Essa tal de menstruação, né? Eu quero deixar a Maria falar, mas só um minuto, assim, A Maria vai falar, a Maria vai falar. Duda, que eu não sei, eu ainda fiquei olhando meus rascunhos aqui, né, de todas essas. A gente, mesmo nós, não temos uma fala conclusiva, né, sobre o feminino sagrado, mas e nem tão pouco moralista, né, porque às vezes pode parecer isso, né, com algumas colocações, mas a gente tem falado, você falou do empoderamento, né, e do lugar que algumas mulheres ocupam também, querendo fazer esse contorno, né, do que é a mulher. Então ela é esse objeto que ela se mostra, que ela aparece toda hora, que ela ousa cada vez mais. Sim, algumas mulheres estão nesse lugar, né? Isso faz sentido para alguma dessas mulheres. E sobre a questão do menstruar, é complicado, né? Eu acho que o único alerta aqui que eu daria, eu como que tenho filhos, né, que já passei um pouco dessa fase, mas já fui a muita reunião de escola e tal, que as escolas definitivamente não trabalham a questão da sexualidade, de poder falar dessas coisas. É bastante complicado, assim, se trabalha, então me digam aí, escolas pioneiras que andam fazendo isso. As que os meus filhos tiveram, infelizmente, eu não escolhi a tempo algumas que tivessem esses espaços, né? E até isso, né? Eu acho que é muito importante, já foi falado, né, em algumas... E é mais um elemento desse lugar icônico aí, que é a culpa, né? Ela sangra, mas ela não morre. E eu, como mulher, também já passei por muitas situações assim, onde vê-se que o homem quer desafiar e ver o que é isso, né? Eu já tive vários médicos em que eu devo ter ido por outras circunstâncias, não por essa, e que me botaram um date, né? Você está entrando na menopausa, você está entrando na menopausa. E é isso aí que a gente passa o tempo inteiro, né? Assim, essas previsões, né? Como se soubesse, de fato, mesmo a ciência, que horas que a gente entra ou deixa de entrar na menopausa, para ou não de sangrar. Eu acho isso. E a pessoa que falou com a gente, a Vilma,
ela já construiu, né? E a gente gostaria de assistir um dia, se ela puder Com enviar. certeza, Vilma. É isso. Obrigada, Pati. Maria, chegou a hora da Maria. É todo seu, Maria, até 10. Que responsabilidade, né? Vocês falaram tanto e aí abriram todas as minhas caixinhas, do sagrado ao profano, e eu já me perdi totalmente no meu roteiro. Boa noite, obrigada. Muito difícil falar aí depois da Patrícia e da Duda, mas eu vou trazer algumas reflexões pontuais, atuais, diante, né, desses relatos aí. Quando tocaram na questão da menstruação, eu fui lá para os povos indígenas, que é o pessoal que eu convivo muito aqui, fiz trabalho de conclusão de curso, e a primeira temporada na comunidade indígena foi me deparar com as meninas que menstruavam, e elas ficavam amarradas durante um ano, reclusas dentro da oca, para se fortalecer, e não, naquele período, além de se fortalecer, a família escolher qual seria o marido, né? E elas passam por rituais de sangrar pelos braços, porque eles passam os dentes de peixe, né, para fortalecer os braços, as pernas. Eu vi aquelas pernas, parecia que aquilo ia grandenar, o pé inchado. E aí eu perguntava para quem falava o português, né, que eram meninas novinhas, 11, 12 anos, só falavam a língua delas. E para elas era: vou ficar forte, vou criar uma família forte. Você, então, assim, um ritual cultural que para a gente é até um choque, né? Mas se a gente for contar aqui, temos dezenas, centenas de povos indígenas, cada um com histórias diferentes, com rituais diferentes em relação às mulheres, e entra toda essa questão do sagrado para elas, do ritual para elas. Quando a Duda trouxe a história, me fez lembrar de todo esse contexto aí, que daria uma roda à parte. Caramba, Maria, você podia contar um pouquinho dessa menina aí que fica toda mutilada, como é que é isso? Elas ficam mutiladas durante um ano, até a escolha, até ter o ritual do casamento. Os meninos também passam por rituais, pela questão de idade também, com essa questão de arranhar os corpos para se fortalecer, para sangrar, tem toda uma cultura em relação a isso. Não só para as meninas, mas para os meninos também. Mas para as meninas, o choque cultural é muito forte. A gente presenciar essas cenas assim. Vamos fazer uma roda, hein? Vamos fazer uma roda. Então, gente, trazendo aqui um pouquinho para a minha fala de hoje, dentro desse sagrado feminino, eu vou falar um pouquinho da temática que envolve a minha pesquisa atual, que são os conflitos femininos, mulheres jovens e suas projeções na contemporaneidade. Vou falar um pouquinho do sujeito, né? Vou me arriscar aqui, diante aí da parte que trouxe tantas informações, e, como eu disse, eu estou engatinhando nessa área da psicanálise, mas vamos lá, só para a gente refletir nesse sujeito. Sabemos que a existência do conceito de sujeito é antiga, datada do século V a.C. em Atenas. Mas como ele se apresentou no decorrer dos séculos? Quais foram as mudanças e evoluções significativas, as transformações desse sujeito histórico, social, biopsicossocial? E aqui eu vou trazer um pouquinho do sujeito psíquico, né, que a psicanálise apresenta por meio da descoberta do inconsciente. E, portanto, de sua divisão estrutural do reconhecimento em si de uma atividade psíquica intensa e contínua, que não se reduz às faculdades cognitivas, que concede um amplo lugar aos jogos de pulsões, dos sentimentos, dos desejos, das fantasias e dos processos de recalque, de idealização, de projeção, entre tantos outros. Ser reconhecido como sujeito psíquico é ser respeitado em seu fórum interior, no seu trabalho de pensamento, na sua atividade de sublimação, ser protegido das mortes psíquicas,
realizadas pelos mais diversos adversários, que às vezes são nossos próprios pais. Reconhecer-se como sujeito psíquico é, por outro lado, aprender a se defender da fantasia, da dominação total e se perceber como indivíduo dividido, submetido à perda, à falta, ao trabalho de luto, ao sofrimento, às dívidas a pagar para poder realizar, pelo menos em parte, o programa do princípio do prazer. O sujeito psíquico é um ser que reconhece as suas contradições e os seus conflitos, sabendo que não é totalmente senhor da sua própria casa, pelo fato de existir o inconsciente, submetido à vacilação e ao medo do despedaçamento, mas capaz de fazer de suas escolhas o trampolim para chegar à posição do sujeito humano e do sujeito social, estando ambos intimamente ligados, providos de uma membrana protetora e capazes de abrir-se ao mundo. Entretanto, no que se refere aos sujeitos, de modo em geral, desde os primórdios, homens e mulheres estabeleceram relações a fim de viverem em sociedade, sendo elas baseadas principalmente no poder. Essas relações não se constituíram de forma igualitária, pelo contrário, estabeleceram uma desigualdade que gerou insatisfações e serviram como fonte de subsídio para o surgimento do feminismo. Feminismo este constituído por mulheres que vivenciavam desigualdades em relação aos homens, pois eram, e nós ainda somos, colocadas nos mais variados contextos, em uma posição inferior a eles, fato esse que ainda nos leva a reivindicar direitos iguais, mas para todas as pessoas. Porém, o propósito aqui não é a abordagem feminista, mas sim feminina. Feminismo daria outra roda, né? Então, a proposta é, a partir desta pequena introdução sobre o sujeito psíquico e os sujeitos, homens e mulheres, é refletirmos sobre essa retomada do conceito do sagrado feminino. Sagrado feminino, esse que devemos ter conhecimento histórico, trazido aí várias pontuações já pelas meninas, desde a sua ancestralidade, trazê-lo agora para a atualidade, na qual se faz necessário nos reconhecermos mulheres na essência de cada uma, na intimidade do nosso ser, em nosso tempo. Sagrado somos nossos corpos, nossas escolhas. E no nosso tempo, se respeitando, nos respeitando e apresentando nossa autonomia. Aí que eu entro a questão que a Sônia até colocou do empoderamento, que é uma palavra que a gente já não está utilizando mais. Eu ainda substituo pela autonomia, pela autenticidade, né? Porque o empoderamento, ele já traz agora uma sensação de guerra de poderes, né? Aí a gente volta a entrar nesse conflito, né? Nessa discussão. Infelizmente, a maior parte dos nossos preconceitos ainda vem de nós mesmas. Ao nos colocarmos em pé de igualdade com os homens para disputarmos os contextos no mercado de trabalho, ao repetirmos discursos machistas frente à situação de outras mulheres, ao reproduzirmos esses mesmos discursos machistas na criação dos filhos, e tantas outras situações das quais possamos estar repassando de modo automático. O microfone outra aberta. Por favor, eu queria pedir, Pedro, será que tem algum microfone aberto? Por favor, se tiver algum microfone aberto, que façam a gentileza de fecharem, porque está... tem algo... Deixa eu ver aqui. Acho que parou. Parou. Obrigada, Pedro. Acho que parou, Maria. O movimento do sagrado feminino é antigo e foi retomado conceitualmente, né, nos últimos tempos. Porém, esse conceito também foi retomado por uma parcela do mercado como um produto de venda.
como um ritual de transformação em 3 dias, em um retiro, em um luau, entre tantos outros. Então, é importante a gente ter esse cuidado do que a gente também está reproduzindo sobre esse sagrado feminino, né? A gente precisa dialogar sobre esse conceito, sobre as ações desse sagrado, para sabermos como inseri-lo de fato nas nossas vivências tão bombardeadas pelas imposições e pelas cobranças sociais. É preciso vivenciar o sagrado feminino, primeiramente voltando a nós, reconhecendo os nossos mulherados, através das mulheres que nos mulheraram, e sendo as mulheres que queremos ser, e não as mulheres que devemos representar. Digo isso exatamente por conta dessa minha pesquisa de conflitos femininos, mulheres jovens e suas projeções na contemporaneidade. Esses conflitos têm gerado cada vez mais adoecimento psíquico. O conflito está entre a mulher que eu quero ser e a mulher que eu tenho que ser, né? Falamos aí de tantos papéis sociais impostos, a maternidade, a profissão, enfim. A partir de dados estatísticos e de relatos clínicos e informais, os conflitos femininos aumentaram diante da não sustentação de tantas escolhas por meio das projeções de perfeição dessas escolhas, né? Quando se trata da independência, carreira profissional, construção familiar e tantas outras impostas, ou não. A priori, o excesso de papéis, as mulheres jovens, né? É um recorte por conta da pesquisa, como, por exemplo, ser profissional competente, esposa, mãe exemplar, estar em forma física. E eu vi um texto esses dias que as mulheres têm que estarem com coerência social. Também vi, Maria. Eu li sobre coerência social. E essa inclusive um artigo de um jornal. O que é isso? Essa coerência social é você ser equilibrada em todos os seus papéis. Que legal. Uma ótima mãe, estar em forma física, né? E viver essa coerência social, da qual eu começo a refutar que é exatamente essa coerência social que está gerando os reflexos frustrantes e os resultados de quadros depressivos, né? A gente falou aí em outra roda sobre as redes sociais, sobre tantas outras imposições e empoderamentos, né? Empoderamentos, né? Emparedamentos. E aí, aqui, trago só um exemplo de um relato de uma jovem de 30 anos que ela está em tratamento porque ela se sente uma pessoa 25% em tudo. Ela se formou, uma ótima profissional, tinha projeção de casar, de ter filho, de ser essa mulher da rede social, e aí, de repente, quando ela se viu, após a maternidade, após tanta cobrança do interno dela, do que gerava família, marido e etc., ela entrou em conflito, e o depoimento dela é bem interessante, que é essa sensação, eu me sinto o tempo inteiro em 25%, eu não consigo, eu sou 25%. E é só um exemplo que a gente tem outros relatos em relação a isso. E aí eu trago também dados do IBGE que mostram o aumento, né, das pessoas com sofrimento psíquico, a depressão, com sintomas mais básicos, que são a tristeza em relação à vida pessoal, culpabilização, da qual a gente já falou aí, perda de energia, alteração de sono, apetite, né? E ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, são mulheres jovens, grávidas e em período pós-partos e idosas, que representam a parcela que mais sofre com a doença, no índice que chega a ser 150% maior entre os homens. Enfim, só alguns dados para ilustrar. E aí, o trabalho é realmente nesse sentido, né? A priori, a gente tem um recorte entre 20 e 30 anos, né, das mulheres jovens que
estão com essas escolhas, estão com as projeções e se confundem. É aí onde a gente volta. Vamos respeitar o nosso sagrado. Quem é você? O que você quer? Né? Se você não quer ser mãe, né? Não vai ser mãe. Se você não quer ser... Você quer ser dona de casa? Seja dona de casa. Então, assim, é aceitar e respeitar o seu sagrado diante de tudo e não fazer tantas escolhas e tantas projeções para gerar esses conflitos. Né? E a gente já tem uma outra parcela de uma outra pesquisa, resultados de mulheres de 30 a 40 que passaram por várias projeções, né, impostas socialmente, né, são as escolhas, porém, o que a gente traz é uma reflexão diante disso, que já estão depressivas, com relacionamentos que não deram certo, a maior parte estão separadas com filhos pequenos, e nesse contexto em tratamento. Então, quando eu trago essa pesquisa, é o que eu estudo, é exatamente para a gente pensar, né? Esse adoecimento psíquico. Vamos voltar para a gente, vamos pensar, porque, assim, se as mulheres que são as mães, elas que estão gerando filhos homens, filhos mulheres, filhos, né? Qual é essa formação, né? Temos espaço aí para tentar mudar isso de alguma forma. São as escolhas, né? Então, ou seja, ninguém tem a bola de cristal, né? Como já diz lá Freud, essa mulher, essa caixinha aqui, mas a gente tem que tentar se descobrir, se reconhecer. Eu acho que, acima de tudo, há uma incoerência dessa coerência social que a gente parou de se respeitar, né? Estou falando num contexto geral. Você vê aí meninas novas deformadas, né? Cada um faz sua escolha, mas, assim, numa geração de próprios conflitos de não se reconhecer no espelho aos 30 anos. Então, assim, é uma série de situações que cada uma dava uma roda, né? Se a gente for aprofundar nesse contexto, tem muita coisa para se dialogar, né? São as eternas adolescentes, né, Maria? Isso. Então, minha fala é um pouco nesse sentido, da gente respeitar esse nosso sagrado, reconhecer, né? E que o nosso maior templo é a nossa mente, nosso corpo, somos nós, né? Para a gente poder, a partir daí, projetar o que a gente quer socialmente, não reproduzir, né? Essa coerência social que está sendo pregada, né? Num formato diferente aí nessa atualidade. É um pouquinho disso, vamos dar espaço aí para as pessoas perguntarem. Muito obrigado por hora. Estamos aí à disposição. Essa... Sabia, né, que a Maria ia trazer alguma coisa muito interessante. Olha, já temos rodas aí fervendo, né, para o ano que vem. Mas a Maria falou dessa coerência. Gente, isso daí está pegando. Quando eu li, não é, sobre essa coerência feminina, e foi uma fala de um jornalista nesse Outubro Rosa, que quase me fez ao ler, eu me senti estuprada, não é? Quer dizer, o que é isto? O que é que esse cara no Outubro Rosa está falando de coerência? Aí eu trago também, Maria, um caso de uma paciente que me trouxe, ela inclusive faz parte da minha pesquisa de pós-doc. Desde quando ela chegou no consultório, isso há 17 anos atrás, ela diz que ela é 50%. Quando eu me lembro de quando ela chegou, não é? Ela se apresentando como 50%. Falei, como assim? Né? Você tem algum sintoma? Não é? Eu fui imaginar uma doença genética, enfim, comecei eu devagar. Ela disse que não, que ela é 50%, porque os outros 50% é o marido.
Né? É complicado isso, né, Maria? Onde é que a gente é 50 e o marido é outro 50? As respostas são as mais difíceis. A Vilma está aqui dizendo: acho que enraizar-se, né, nas suas ancestralidades e depois em si. Mas como se faz isso? Né? A gente se faz isso mulherando, faz isso aqui nesse espaço, porque cada vez que a gente conversa um pouquinho, abre uma janela, né? Abre um desafogar aí de uma situação que está te sufocando. Então, é isso, é encontrar espaços, leituras, conversas e conversas com visões diferentes para a gente poder se encontrar, né? Para a gente poder se achar. Quem é você nesse contexto, né? Social? Que mulher é você? Que mulher você quer ser? Né? Não adianta você estar ali toda arrumada, toda, enfim, mas não é aquilo ali. Gente, adoro estar descalça. Né? Por que eu tenho que usar salto? Quem inventou o salto? Me fala. Né? Então, assim, são essas, desde as pequenas escolhas às grandes escolhas, né? O que se quer, o que não quer. Né? O que se pode ter dentro do seu contexto e o que não. Não é uma tarefa fácil, ninguém. Né? Se a gente pudesse, Freud cutucou a caixinha lá, achou tanta coisa que ficou maluco e falou: não, né? Tem muita coisa dentro dessa caixinha. Mas a gente reconhecer quais são as necessidades das nossas caixinhas, né? E outra coisa também, nesse grupo, né? Conversei com a Sônia antes, a gente acabou montando um grupo por conta desse meu trabalho, muitas jovens e muitas projeções em coisas grandes, gente, coisas grandes que, assim, claro, você quer ser a profissional do topo, ok, mas às vezes você está projetando uma coisa que vai projetar seu sofrimento, né? Então, vamos olhar ao redor, vamos olhar o que é essa vida. Então, por isso a gente fala, volta lá na sua ancestralidade, na sua mulher raiz. Quem foi sua mãe, quem foi sua avó, o que você quer ser, o que você não quer ser. Né? São muitos questionamentos, mas às vezes a gente está reproduzindo o sofrimento por questões talvez desnecessárias. Né? Eu sei que cada um tem suas escolhas, mas a gente tem que também analisar quais são essas escolhas e projeções. Né? Eu fui, meu sonho era quando eu me formei no Rio de Janeiro, estive aí na terra de vocês. Filha, a hora que eu vi essa confusão, eu falei, meu lugar é lá no meu Mato Grosso, deixa eu ficar aqui quietinha no meu canto. Então, assim, você se reconhecer, né? Enfim, não é fácil. Pois a Ana Tomazini, né, fala aqui, né, muito importante esse viés de valorizar as escolhas individuais de cada mulher. Muitas rodas de sagrado feminino estimulam o empoderamento, ter que sempre lutar por ter uma igualdade. Exatamente, Ana. Eu acho que nós tomamos aqui hoje um viés, um aporte contrário, não é, a essa luta, não é, a você realmente estar sempre lutando. Não, você tem que sempre estar se olhando. Agora, sim, se olhar dói, não é? Dói. Dói apontar o dedo para a gente, não é? Dói apontar e saber que nós não somos 50%, nós somos 100%. Agora, se nós perdemos 50%, somente nós é que temos que restabelecer esses outros 50% que perdemos. Então, eu concordo plenamente com você. Nós viemos hoje com um olhar. O ano passado, nós tivemos uma outra visão do sagrado, né? Do sagrado feminino. Muito interessante isso, porque quando eu falo cirandear na roda, é exatamente isso. Olha, por mais que a gente organize didaticamente, não é? É exatamente o tônus maior, né, Duda, é o que nós chegamos
hoje aqui. Nós falamos na contramão de vários viés sobre o empoderamento. Porque o empoderamento é te conhecer, não é? É difícil? Porra, meu, é muito difícil. É muito difícil. Mas é extremamente necessário. Nós precisamos nos reconhecer e saber exatamente, a partir daquilo que eu sou, aquilo que eu serei para minha família, para a sociedade, para a escola, para a saúde, para a advocacia. Cada uma de nós, para a comunicação, cada uma de nós tem talentos e talentos maravilhosos. Maria fala muito bem das nossas ancestrais. E eu digo sem vergonha nenhuma, eu não sei fazer nenhum arroz. Porque a minha avó não cozinhava, minha avó era costureira. Minha mãe era professora, não cozinhava. Eu não sei nem o que eu sou mais, mas eu não sei cozinhar. A única coisa que eu sei, eu não sei cozinhar. Mas essa sou eu. Tá? Agora, nós temos que olhar. Por que a Sônia não sabe cozinhar? Porque nenhuma das mulheres de referência da vida dela cozinhava. Porra. Ah, então você veio de uma casta, todo mundo tinha empregada? Não! Acontece que meu avô cozinhava muito bem. Eu adorava o arroz, comer aquela rapa do arroz do meu avô. Maria, eu sei que você abriu o que você quer falar. É exatamente isso, quando a gente volta na raiz, você tocou na ancestralidade, é reconhecer qual que foi, né, a sua formação, porque às vezes você está se cobrando de uma coisa que nem faz parte da sua crença, né, daquilo que você foi educada, e enfim, né, eu penso Da que sua você... história, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Quando você coloca num campo para falar a partir da sua criação e projeção, tenho um pai fantástico. Né? Eu não tive um pai opressor, não tive um pai. Meu pai simplesmente, desde os 5 anos de idade, olha, você tem essa e tem essa opção. Se você fizer isso, você vai ter que assumir as suas escolhas. Então, assim, é uma situação muito diferente. Eu sempre coloco isso porque tem cenários que são outros. Então, quando a gente fala, às vezes, talvez é mal interpretado, mas a gente está falando dentro, né, dessa concepção da construção da formação de cada um. Então, aí você está colocando, mas como que as mulheres não cozinham? Quem cozinhava era o seu avô e, de repente, o seu marido, entendeu? Então, assim, né? São outros viés da situação. Duda, perfeito, viu? Aqui em casa, os meus filhos falam ovo outra vez. Outra vez. Cadê o arroz? Não tem, é salada. É legume. Duda, você leu alguma coisa? Eu acho que a Ingrid, né? A Ingrid fala de... Não sei se a Duda ou a Pátia aí, ou a Maria querem responder a Ingrid. Viu aí? A Ingrid fala o seguinte: recentemente, uma paciente minha disse que gostaria de lutar, mas dentro do trabalho dela, para conquistar as coisas, porque alguém do trabalho disse que era necessária para ela chegar a um cargo alto. Perguntei para ela, mas o que você quer? Ela estava tentando ceder ao desejo do outro, porque se sentia mal naquela situação de não almejar o que outras pessoas queriam. Interessante, ó. É muito interessante de verdade, porque quando a gente pensa nesse tema que está tão em voga, da questão da inserção da mulher no trabalho e da gente conseguindo novos direitos e tal, a gente se vê em uma situação que a todo momento a gente precisa estar
usufruindo disso, porque afinal foi uma luta histórica, a gente, óbvio, teve renúncias ao longo do tempo, a gente sofreu muito por isso. Só que a posição que estamos agora é uma posição que a gente precisa liderar por nós mesmos, porque a luta foi feita, a gente tem muita coisa para fazer ainda, só que grande parte dela já foi feita. E não tem que jogar como uma responsabilidade, uma obrigação, por exemplo, essa questão de ascensão profissional. Porque a partir do momento, na minha visão, que a gente começa a fazer as coisas por fazer, a gente está entrando em um outro tipo de opressão, a gente está entrando em um outro tipo de caixinha. E aí a gente tem que fazer uma luta para quebrar essa luta, sabe? A gente entra num ciclo vicioso de a todo momento querer fazer isso ou fazer aquilo, porque é necessário, porque a sociedade requer. E a gente só cai em assim um outro lado da moeda. Porque se a gente for pensar do outro lado, ninguém liga se um homem ele está querendo ascender profissionalmente, se ele está super satisfeito com o trabalho dele. Não, ele trabalha, ok. Homem vagabundo que é o problema, mas se ele trabalha, tudo bem. Mas aí a gente tem que ficar a todo momento tentando conquistar novos espaços e lutas pelo simples, sabe, pela simples conquista. Eu acho que isso não é saudável assim pra gente, porque a gente começa a se cobrar mais uma obrigação que impõe na gente. E é isso. A questão do empoderamento que vocês falaram é muito interessante, porque o empoderamento ele passa justamente sobre isso, né? Sobre o processo de você dar poder. A pessoa não tinha, ela tem esse poder concedido. E isso é uma lógica ridícula pra gente, porque foi o que você disse, Sônia. Quando a gente se reconhece, e a gente vê o poder que a gente tem em nós mesmos, sem ninguém, sabe, precisar dar, é aí que as coisas começam a mudar, que a gente começa a enxergar a sociedade como um ponto de criação nossa, que a gente pode fazer como a gente não pode fazer, e não essa imposição da questão do empoderamento que nós agora temos o poder. Não, nós sempre tivemos. A questão agora é como a gente vai manipular isso ao nosso favor. Perfeito, Duda. É exatamente isso. Nós não temos que lutar, né? Eu me lembro da década de 80, não é? Que eu fui para a rua, eu fiz política feminina, não é? E a Lurdinha, que já esteve aqui em outras rodas, minha parceira, a gente tinha que falar mesmo, não é? Que ninguém falava. Então a gente falou, foi para a rádio, Marília Gabriela fazia TV Mulher, a gente fazia Rádio Mulher, não é? Falávamos de tudo. Tá? Eu me lembro uma vez que um ouvinte me abordou na rua e me disse: Você acha que a borra de café desentope pia? E eu falei: O que esse homem está querendo falar para mim, né? Uai, eu cheguei na minha casa e fui ver se realmente a borra do café desentupia a pia. Então, sabe, são questões, e depois, né, aquilo ficou ressoando na minha cabeça. Quando eu cheguei no programa, eu me apresentei, né, todo domingo, era o nosso programa de 10 ao meio-dia. Começou de 10 às 10h15, às 10h30, de 10 às 11, depois 11h15, 11h30, meio-dia, né? Porque a nossa audiência estourava. Aí eu falei para ele: olha, nós resolvemos criar uma sessão para falar de higiene e limpeza doméstica. Então, mas para ele saber que a gente estava tão inserido em todo o contexto. E é isso, gente. Nós estamos inseridos em todos os contextos. Mas o que é legal é estar inserido juntos, tá? Junto com aquele que nós escolhemos, ou aquela, né? Ou aquele, ou aquela, ou aquela, aquele, que a gente escolheu para caminhar juntos, né? E de vez em quando fazer como a Patrícia, a histérica de Freud, dia desses, foi a Patrícia brigando por causa de 2 peludinhos numa praça de Copacabana, né? E daí, não é? Somos histéricas? Somos, claro, tá? Somos histéricas. Somos histéricas. Hoje, quinta-feira, por exemplo, uma baita chuva aqui no Rio de Janeiro,
O cara de moto teve a ousadia de bater atrás do meu carro, quebrou minha lanterna e ainda quebrar o meu espelho retrovisor. E, além de tudo, fazer um sinalzinho belo para mim, né? Só que ele esqueceu que eu tinha acelerador mais potente que a motozinha dele. E parei e falei, uai, você deu o dedo para mim, agora você vai pagar? Ô, dona e tal. Ai, sabe, fui histérica, nem me, sabe, meti o pé no acelerador e tranquei ele na Avenida das Américas, sabe? E daí? Mas assumo, foi uma besteira aquilo que eu fiz, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente morre de medo também. Mas eu nem quis saber se ele estava com arma, se não estava, Patrícia também não. O cara lá sentado na praça falou que ia bater nos cachorrinhos dela, porra, enfureceu a mãe, não é? Então, isso é perfeitamente normal. Sabe, tipo, Sônia, você fez isso? Claro que eu faço. Eu sou a Catarina de Freud. Então, procura na editora Imago, volume 7, o primeiro caso de histeria estudado por Freud. Não era nenhum caso dele, né? Mas é interessante. Por que muitas vezes nós somos chamadas de histéricas, né? Só que hoje, no século XXI, também a gente já tem a liberdade de falar que histeria é coisa de homem e de mulher, porque é uma condição humana e não do gênero. Tá? Bem, aí eu deixo para vocês. Ah, homem histérico armado. Exatamente, Tatiana. Da próxima vez, eu vou levar uma arma de brinquedo no meu carro. Essa foi ótima. Então, gente, nós estamos chegando ao final dessa roda do mês de outubro. E lembrando que a gente tem que se cuidar, sim, né? A gente tem que se perceber, sim, enquanto biologicamente, enquanto psiquicamente, enquanto profissionalmente, mas fazendo tudo isso um movimento harmônico, né? Não um movimento patológico, onde a harmonia ela vai ser, acredito, que a nossa arma para esse século XXI. Eu acredito muito nessa Maria, mãe de Jesus, essa Maria harmônica, né, que traduz um pouco a força da Maria Madalena, a esperteza da Lilith, essa ingenuidade da Eva, né? Eu acredito que essa Maria represente todas nós aqui, né? Que estamos aqui na roda de hoje, num viés de um sagrado feminino, sagrado somos nós, tá? É a nossa essência, a nossa história, as nossas escolhas. Nós não temos que passar pelo julgamento de um sim, um não, de um verdadeiro, de um falso. Nós somos apenas mulher. Sangramos porque somos férteis, não é? Temos que lembrar que nós sangramos porque somos férteis. Mas essa fertilidade, ela vem acompanhada de alguém, de um outro. Então, vamos simplesmente, não é, viver esse efêmero, essa fêmea, essa histérica, essa professora, essa psicóloga, essa doutora, enfim, vamos ser Marinas, Marias, Anas, Patrícias, Dudas, Lucienes, Cláudia, Luciana, Carolinas, Ana Flor, Ana Clara. Estou lembrando das minhas netas, Amanda, Serena, e vamos viver, né? Afinal de contas,
Esse é o nosso papel social. Então, quero que as meninas aí, né, da bancada abram. Muito obrigada, Cláudia. Vamos ser Cláudias, né? E vamos abrir os nossos microfones. Vamos ser Amanda e vamos agradecer a Amanda, que toda semana está aqui com a gente, lá da CCE PUC, e vamos agradecer tantas mulheres e homens, Wagner de Rio das Ostras. Desculpe, Wagner, eu ter te localizado em Cabo Frio, não é Rio das Ostras, tá? Então, vamos lá, Patrícia, para o seu boa noite. Até quando? Até breve, boa noite, obrigada a todos, Amanda, a todas as mulheres que estiveram aqui. Vamos seguir resistindo. Beijos. Resistência, exatamente. Maria, pode falar tchau. Você volta logo, né, Maria? Volto, se Deus quiser. Tomara. Um beijo grande para todo mundo. Encerrando aí lindamente esse Outubro Rosa, que possamos cuidar não só de nossos seios, de nossas mentes, mas principalmente dos nossos corações. Beijo grande. Obrigada, gente. Duda. Ai, gente, é sempre um prazer falar com vocês. Vocês me encontram agora, dia 22 de novembro, muito breve. Muito obrigada por tudo, a todo mundo que está na roda até o momento, todas as mulheres e todos os homens também que separaram um tempinho para ficar escutando a gente. Isso é muito importante, gente. Muito obrigada, de verdade. E até dia 8 de novembro, com a programação que já foi, está rolando aí. Muito obrigada, PUC, Amanda, Pedro, Maria, Duda, Patrícia, eu não sei nem como agradecer a vocês e todo mundo que está aqui. Até novembro, tá? Dia 8 estaremos de volta. Um beijo, tchau, muito obrigada.